Nesse vídeo eu quero me ater somente na narrativa bíblica, naquilo que está claro nos textos bíblicos, de o porquê muitas pessoas não chegam a serem eleitas, né, a entrar na caminhada cristã, serem introduzidas nas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas, Efésios 2:10, seguida, né, a alcançar a graça por meio da fé, e isso é a justificação, ou seja, a graça é o sacrifício de Cristo na cruz, em que teve como seu objetivo inicial, a sua função inicial, a reconciliação de Deus com a sua própria condenação. Morte no Éden, Gênesis 2:16, 17, morte em Cristo. Romanos 8:3, Deus condena o pecado de Adão no corpo físico de Cristo. Isso explica a encarnação, que é o ponto máximo, a plenitude dos tempos. João 1:1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João 1:14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso explica a plenitude dos tempos, a encarnação de Cristo, em que o foco está em Cristo, para louvor e glória da sua graça, em que a eleição está em Cristo. Ou seja, e todos aqueles que creem por meio da fé são eleitos, introduzidos nessa eleição. A plenitude dos tempos foi a vinda de Cristo, Efésios 1:10, Gálatas 4:4, em que, por meio da morte de Cristo, houve a concretização da promessa. A salvação dos santos do Antigo Testamento que haviam morrido sem a concretização da promessa, Hebreus 11:40, mas alcançaram a justificação pela fé, o bom testemunho, a justificação pela fé, e portanto, eles criam no Messias que viria. E a partir da morte de Cristo, todos aqueles que creem na mensagem do Evangelho, tendo também nele crido, então nós somos selados com o Espírito Santo da promessa, somos introduzidos à vida cristã. Isto é a eleição. O chamado para a conversão é para todos por meio da justiça de Deus, né? Eu tenho alguns vídeos explicando isso, porque se todos pecaram, ainda que não a semelhança da transgressão de Adão, por isso que Deus não leva em consideração o período de ignorância, porque nós não pecamos à semelhança da transgressão de Adão, Romanos 5:12 e 14, por isso que o chamado é para todos, Atos 17:30, Deus não leva em conta os períodos da ignorância, né? Mas agora ele chama a todos à conversão, porque a reconciliação de Deus consigo mesmo foi por meio de condenar o pecado de Adão no corpo físico de Cristo, como eu ensinei, como eu expliquei. Colossenses 1:20, Deus estava naquele momento reconciliando consigo mesmo todas as coisas nos céus e na terra, e reconciliando consigo mesmo o mundo, segundo Coríntios 5:19, não imputando aos homens as suas transgressões. Porque se veio o juízo de condenação sobre todos por meio da ofensa de Adão, sobre todos os homens para a condenação, Romanos 5:18a, Romanos 5:18b mostra que veio graça pelo ato de justiça de Cristo na cruz, que foi essa reconciliação de Deus com a sua própria condenação, para a justificação que dá vida. Por isso, se todos pecaram, Romanos 3:23, Provérbios 11:1, Provérbios 16:11, Provérbios 20:10, Levítico 25:13 a 16 mostra que Deus não usa de balança enganosa. Por isso que é sem acepção e sem exceção ao chamado para a conversão, Deus colocando o único meio, a fé. Por isso que o chamado é para todos. Então, eu quero aqui de forma breve falar da narrativa bíblica. A narrativa bíblica deve bastar. Nós não podemos perscrutar a mente do Senhor Deus, porque nós não temos condições. Nós temos que ficar com os textos. Os textos que eu quero citar aqui é o chamado para a conversão e a rejeição das pessoas e o resultado dessa rejeição, que está claro aqui. Não existem réprobos incondicionais. Nós vemos, por exemplo, o caso de Caim. Deus dizendo, nós temos que acreditar na narrativa bíblica, nós temos o termo pistis, né, de Hebreus 11:1, Hebreus 11:6, da fé, é confiança no caráter de Deus. Eu tenho que acreditar no texto bíblico que Deus está falando com Caim de forma sincera, sem ter predestinado Caim a permanecer no estado de condenação por meio do pecado de Adão.
Porque no Gênesis 4:7, Deus está dizendo para Caim, Caim, o pecado jaz à porta, ele está como um animal feroz para te destruir. Mas a cumpre a você dominar. No versículo 11, nós vemos que Caim não dominou, não deu ouvidos à voz de Deus, matou o seu irmão, e Deus disse para Caim que a partir daquele momento ele era maldito. És agora maldito, porquanto ele foi reprovado na fé. Nós temos aqui em Hebreus capítulo 12, no verso 5, ele fala que nós devemos tomar cuidado para não sermos reprovados, né? E aí mais para frente vai falando de Esaú. Logo eu vou fazer um vídeo bem minucioso, né, com relação a Esaú. Então, Efésios 2:1 diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos. Todos foram chamados. Então, estando vós mortos, nós somos chamados para quê? Para uma iluminação espiritual. Efésios 2:1, Paulo mostra a mecânica da vivificação. Efésios 5:14, o apóstolo Paulo diz o seguinte: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes. É o chamado, né? O chamado é esse. Desperta, ó tu que dormes, mortos em delitos e pecados, na condenação por meio do pecado de Adão, né? O salário do pecado é a morte. Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Iluminados pela palavra, iluminados pela mensagem do Evangelho, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, a exposição da tua palavra dá luz e entendimento ao simples. Salmo 119, 105 e 130. Temos, portanto, confirmado a palavra dos profetas e fazemos bem em entendê-la, que é como uma candeia que vai brilhando em lugar tenebroso até que o dia clareie e a estrela da alva nasce em nossos corações, segundo Pedro 1,19. Iluminação espiritual. Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. O texto de João 5,40 diz o seguinte: contudo, aqui eu estou falando só dos réprobos por causa da rejeição, tudo bem? João 5,40, contudo, isso é uma justificativa. Deus precisa dar a justificativa por seu caráter, ele faz isso. Caráter justo, santo e bom. Ele mostra o porquê da condenação. Não escolhe pessoas sem saber o porquê estão sendo condenadas, sem ter chances de responder ao seu chamado, mesmo Deus aqui se irando porque eles não estão respondendo o chamado. Fica meio confuso isso, né? Então, ele mostra o porquê. Contudo, vós não quereis. Isso é um indicativo presente. Ele está falando diretamente com os mortos, com esses mortos que podem sim responder porque houve o chamado de Deus. Contudo, vós não quereis vir a mim para ter vida. Tanto que ele fala no versículo anterior para examinar as escrituras. Ou seja, Lucas 24, 27 mostra que a espinha dorsal do Antigo Testamento, a lei, os salmos e os profetas, toda a escritura fala de uma pessoa, da santa pessoa de Jesus Cristo. Contudo, vós não quereis vir a mim para ter vida, né? Não quereis vir a mim é o vós. Não quereis vir a mim para ter vida. Ou seja, o que Paulo diz aqui em Efésios? Ele vos deu vida, só que aqueles não estavam querendo ir até ele para ter vida. Por isso que em João 3,19 ele mostra que essas pessoas permanecem em trevas. João 3,19. A luz veio ao mundo, mas eles não quiseram a luz. Portanto, eles permanecem em trevas, por isso que ele diz no versículo 18 que aquele que não crê, ele permanece julgado. O objetivo do chamado de Deus está em João 12,46. Jesus diz assim: eu vim como luz ao mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas, não permaneça julgados. Desperta, ó tu que dormes, levanta de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Ou seja, se a pessoa não quer, ela permanece morta. Mas Jesus está dizendo: eu vim a fim de que todo aquele que crê não permaneça em trevas. Não permanecer significa ser trazido da morte para a vida, João 5,24, do império das trevas para o reino do Filho de seu amor, Colossenses 1,13, e das trevas para a sua maravilhosa luz, 1 Pedro 2,9. Isso significa a regeneração, né, que envolve a vivificação, a purificação dos pecados, a renovação espiritual. Isto é a regeneração após crer. Efésios 1, 13 e 14, Paulo explica isso lá em Tito, capítulo 3, verso 5, a regeneração. Então, João 12, 46, eu vim como luz ao mundo a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas. João 3, 19, vão permanecer em trevas porque a luz veio, mas eles não quiseram. Não quiseram, é o que os textos bíblicos dizem, né?
mas foi chamado. Por exemplo, os termos: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o filho de Deus, para que todo o que nele crê, né, João 3,16, João 1,11, João 1,12, a fim de que todo aquele que crê em mim, João 12,46. Isso se chama uma locução pronominal indefinida, está indefinido, está jogado ao ar. A pessoa pode receber pela fé, porque Deus deu condições para todos e deu um espaço de liberdade. Mas essas pessoas resistiram ao chamado de Deus. Romanos 2,5, mas segundo a tua dureza e coração impenitente. Romanos 1,16, Paulo apresenta o evangelho. Porque eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. De sorte que a justiça de Deus, que é a condenação sobre todos, se revelou no evangelho, boas novas. Né? Então Paulo está explicando a mecânica no versículos capítulo 1 até o versículo 28, versículos 18 a 28, mostra a dureza do coração, e Deus entrega essas pessoas à sua própria condenação. No capítulo 2, no verso 5, ele diz, mas segundo não por algo que Deus provoca, mas segundo a tua dureza e coração impenitente, que não se cobra, que não quer se converter, que é relutante, que resiste à verdade, e você então está acumulando ira para o dia da ira, né? João 3,36, eles permanecem rebeldes contra o Filho. João 6,64, contudo há descrentes entre vós. Tito capítulo 3, versos 10 e 11, o homem faccioso, depois de você adverti-lo várias vezes, evita-o, porque ele por si mesmo está condenado. Provérbios 29:1, aquele que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, como Caim, a sua destruição virá repentinamente sem que haja cura. Por isso que depois fala que é impossível renová-los para arrependimento, para aqueles que já estão andando com Deus, a semelhança de Esaú, a semelhança de Hebreus capítulo 6, versos 4 e 6, mas isso é para outra ocasião. 2 Timóteo capítulo 3, verso 8 e 9, vai mostrando que essas pessoas são como Janes e Jambres que resistem à verdade e por isso são reprovados quanto à fé. Textos que sintetizam esse chamado de Deus. Isaías 65:12. Vamos pegar o Mateus 22:14. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Dos versículos 1 a 13 de Mateus 22, porque o versículo 14 diz isso, mas dos versículos 1 a 13 mostra que eles não quiseram ir. Uns compraram 5 juntas de boi, outros se casaram, outros compraram um campo e eles disseram assim: tenha-nos por escusado, não queremos ir. Mateus 22:14, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Ora, vamos para Isaías 65:12, mas porque eu chamei e não respondestes, falei e não ouvistes, mas fizestes o que era mal aos meus olhos e escolhestes aquilo em que eu não tinha prazer. Textos que sintetizam. Ezequiel 24:13, eu quis te purificar e você não quis. Então você vai permanece em trevas, permanece mortos em delitos e pecados. Mateus 23:37, quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha junto os pintinhos debaixo das asas, mas vós não quisestes. Romanos 10:21, todos os dias estendi as minhas mãos a um povo rebelde que contradiz a minha palavra. Então são alguns textos aqui que sintetizam isso, correto? O resultado é que eles tornam-se réprobos, porque nós vamos ver, como eu mencionei, Romanos 2:5, mas segundo a tua dureza e coração impenitente, Paulo já vinha apresentando o evangelho, segundo a tua dureza e coração impenitente você entesoura ira para o dia da ira. Romanos 2:6, Deus vai julgar todos de acordo com as suas obras decorrentes da proposta de salvação. O que você responde na proposta de salvação, aquilo vai produzir frutos para a justiça, frutos dignos de arrependimento, vasos de honra, glória, honra e incorrupção para aqueles que recebem, para aqueles que rejeitam, ira, indignação, e Deus vai os entregar, né, como está lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 10 e 12, Deus envia a operação do erro e do engano, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos quantos não receberam o amor da verdade para serem salvos. Romanos 1:28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, Deus os entregou à sua própria condenação, a um estado mental reprovável, por isso que eles acumulam ira. Já tinha ira, mas a partir da ira normal, em direção à ira de Deus, mas a partir do momento da rejeição, eles vão ter acúmulo de ira, né? 1 Tessalonicenses 2:16, a ira de Deus caiu sobre eles, afinal, porque eles foram acumulando, enchendo a medida do pecado deles. Isso é o que causa aqueles que rejeitam. Então, a narrativa bíblica é simples, o calvinismo
é heresia, e nós estamos aqui para pregar sola escritura. Amém? Deus abençoe.